Homens, vocês também podem avaliar o seu potencial fértil. Vocês sabiam disso? Eu sou a doutora Amanda Bedowski e eu venho explicar um pouco mais sobre fertilidade masculina. A fertilidade masculina muitas vezes é subestimada pelo fato de a mulher ser quem vai passar pela gestação e vai dar à luz ao bebê. Às vezes o homem acaba ou não se preocupando ou não procurando tanto informações sobre como avaliar a sua fertilidade. E aqui eu quero chamar um pouco a atenção para a epidemiologia, né? Então a gente sabe que a cada 10 casais que são diagnosticados com infertilidade, 3 deles a gente tem um fator sabidamente feminino, nos outros 3 tem um fator sabidamente masculino, e em outros 3 a gente tem um fator que a gente identifica tanto na mulher quanto no homem, tá? É esse um casal que a gente investiga causas e não consegue justificar a infertilidade, que é o que a gente chama de infertilidade sem causa aparente, tá? Mas isso só para justificar o quanto o papel do homem é muito importante nessa investigação do casal infértil. E às vezes até mesmo antes de iniciar tentativas de gravidez, a gente pode acessar a fertilidade do homem de maneira não invasiva por meio de exames que são relativamente simples de serem realizados e vão guiar muito o direcionamento desse casal nas tentativas de gravidez. Então, o principal exame que avalia o potencial fértil do homem se chama espermograma, que nada mais é do que uma análise do sêmen desse homem, que é coletado por masturbação, e aí vai mostrar parâmetros pra gente nesse sêmen que são dentro do esperado ou não. Então eu vou falar os 3 principais parâmetros que são avaliados no sêmen. O primeiro deles é a concentração inicial dos espermatozoides. Então, quantos espermatozoides por ml a gente tem no sêmen? Como esses espermatozoides se comportam? Eu gosto de explicar para os pacientes que o espermatozoide ele é um gameta móvel e alguns deles nadam e nadam para frente, alguns deles se mexem, mas ficam paradinhos no lugar. Alguns deles nem se mexem, que são imóveis. Então a gente precisa entender qual a porcentagem desses espermatozoides que nadam para frente. Isso vai interferir diretamente nas chances de gravidez naturais. E também a morfologia desse espermatozoide, então o formato dele. Esse formato é adequado, não é adequado? Isso também vai interferir no potencial de fecundabilidade desse espermatozoide. Tendo esses parâmetros todos em vista, eu quero dizer para vocês então como que a gente consegue desconfiar se esse homem tem alguma alteração do sêmen ou não. Então tudo isso, os fatores de risco são avaliados na consulta com um especialista em reprodução humana. O que a gente vai investigar então nessa consulta? Esse homem, ele tem algum histórico de ter tido alguma demora para descer no testículo para a bolsa escrotal, que a gente chama de criptorquidia ao nascimento, que é uma cirurgia que muitas vezes é feita mais tardiamente, né? Idealmente mais precoce, mas às vezes tardiamente, que pode interferir na fertilidade desse homem. Ele já passou por alguma cirurgia como correção de hérnia inguinal, que também pode interferir na fertilidade. Esse homem, ele tem atividade sexual preservada, então ele tem ereção, ejaculação adequados, tem alguma alteração? A gente vai perguntando tudo isso no histórico. Às vezes ele tem um histórico de um trauma na região genital, uma torção testicular, alguma cirurgia. Isso são todos fatores de risco que podem sim interferir na fertilidade. Mesmo esse homem não tendo esses históricos que eu mencionei, também há a presença de uma dilatação dos vasos na bolsa escrotal, que se chama varicocele, que deve ser investigada. Então, tudo isso é abordado na consulta com o especialista para que a gente possa criar uns cenários de maior desconfiança ou não para esse homem. E, além disso, existem os fatores modificáveis, que são os hábitos para esse homem. Então, é importante entender se esse homem ele é sedentário ou não. A atividade física é muito preventiva para melhorar a fertilidade. A alimentação, se está adequada, se tem a ingestão correta de legumes, verduras, frutas. Importante investigar a ingestão de álcool, que
que deve ser reduzida para esse homem que está tentando engravidar ou que quer avaliar a sua fertilidade. A cafeína também é algo que a gente tem que investigar para que seja uma dose adequada, que é o que a gente fala ali, de no máximo 2 cafés ao dia, né? Seria uma dose segura para que não tenha interferência na fertilidade. Então são todos fatores externos modificáveis que podem interferir na fertilidade masculina e que são conduzidos conforme a necessidade e orientação que o homem traz na consulta. A avaliação médica, então, é realmente para que a gente possa realizar essa avaliação do potencial fértil do homem e, quando necessário, indicar algum tipo de preservação da fertilidade para esse homem, como congelamento de sêmen quando tem a indicação para isso, ou mesmo indicar algum tratamento de fertilização in vitro, caso esse homem já esteja tentando engravidar. Que a gente pode garantir, então, que em 10 anos aí de congelamento esse sêmen vai estar apropriado para o uso, ou seja, é um prazo bem interessante e ainda não é um prazo máximo, tá? Isso ainda é algo que está em estudo e pode ser que seja prolongado. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Não esqueçam de curtir, compartilhar e também ativar as notificações para receber do nosso canal.